Bem-vindos ao primeiro da Capa à Contracapa de 2018. Este será um ano de múltiplos desafios à escala global e a pensar também nas mudanças do mundo que mexem connosco. Trazemos a este programa a questão central das alterações climáticas e as políticas globais sobre o ambiente. A implementação do Acordo Climático Global de Paris enfrenta a mudança de política da administração Trump, a juntar ao já difícil desafio de travar no concreto e com medidas globais os efeitos das alterações climáticas, ou pelo menos adaptar-nos a esses efeitos. Um tema transversal, mexe com a paz, mexe com a guerra, com a economia, com a política, com a cidadania e com a cultura. Convidámos dois especialistas para nos ajudar a deixar pistas para esta reflexão, a primeira de 2018. Ricardo Trigo, climatologista da Universidade de Lisboa, um dos 15 mil cientistas de todo o mundo que subscreveram um segundo aviso à humanidade sobre alterações climáticas. E Jorge Moreira da Silva, antigo Ministro do Ambiente e especialista internacional em alterações climáticas e energia, atual Diretor-Geral de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE, com quem vamos conversar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Ricardo e Jorge, obrigado pela vossa presença. É um tema extenso, mas neste início de 2018 decidimos autonomizá-lo como um grande desafio para este ano. Até porque os avisos sucedem-se, que vêm da ciência, Ricardo Trigo, para além deste apelo, este aviso dos cientistas à humanidade, há outras talvez novidades do ponto de vista científico que ajudem a perceber melhor o fenómeno face, por exemplo, imagina, ao início do século, já vamos no 18º ano deste século. Neste momento, a gravidade da situação, face, por exemplo, àquilo que acontecia há 10 anos atrás, é ainda mais acentuada. Quais são os novos sinais de alarme desta realidade? Bem, antes de mais, obrigado pelo vosso convite e, de facto, os últimos 10 anos permitiram, por um lado, verificar um aumento da gravidade da situação em que nos encontramos, nomeadamente porque os anos mais quentes à escala global verificaram-se precisamente nos últimos 3 anos. 2014 bateu o recorde de temperatura global mundial que desde o final do século XIX, 2015 voltou a bater e 2016, para surpresa de muita gente, ainda que esses últimos 2 anos fossem ajudados pelo fenómeno do El Niño, voltou novamente a bater o recorde de temperatura global. Mas, na verdade, aquilo que preocupa os cientistas não é tanto a temperatura global da Terra, por várias razões. A maior parte da energia extra que nós estamos a acumular pelo exacerbar do efeito de estufa não se encontra na atmosfera, encontra-se nos oceanos. Os oceanos estão a aquecer paulatinamente e grande parte deste calor a mais que estamos a reter no sistema climático não está a ficar na atmosfera, onde ficará cerca de 5%, outros cerca de 5% nos gelos e na parte da vegetação, e a esmagadora maioria está a ir para os oceanos. E isso é muito importante porque traduz a enorme inércia que o sistema climático introduz e, portanto, as coisas passam-se a escalas temporais muito lentas. Mas o que eu dizia é que, do ponto de vista dos cientistas, aquilo que me mais preocupa é a frequência dos extremos. Se vocês pensarem numa distribuição daquelas muito bonitas, normal, em forma de sino, o facto de termos a temperatura média a subir cerca de 1 grau, 1,5 graus, implica que os extremos mais quentes que estão nas pontas da distribuição vão ocorrer com muito mais frequência. Está a falar de temperaturas? Estou a falar de temperaturas, tipicamente, porque a precipitação e algumas outras variáveis são mais difíceis de enquadrar nestas distribuições simples. Mas temperatura máxima e mínima são razoavelmente enquadráveis. Na prática, o que é que isto significa? Situações que só ocorriam 2, 3% há 50 anos, estão a ocorrer consoante os continentes, mas estou a falar da Europa, Estados Unidos, Austrália, estão a ocorrer agora 15, 20% de situações. Ou seja, e pior do que isso, há anos, tanto na Europa como na Austrália, onde se verificaram temperaturas extremas que nunca se tinham verificado nos 100 anos anteriores. Isso aconteceu na famosa onda de calor 2003, na Europa Ocidental, na famosa onda de calor 2010, na Rússia, e em várias ondas de calor que têm ocorrido nos Estados Unidos e na Austrália. Portanto, a
probabilidade, e esses extremos afetam muito mais os ecossistemas e as pessoas do que a alteração de 1 grau e meio. E já agora, porque é um tema que provavelmente os portugueses estão mais despertos pela realidade das coisas, porque é que em relação à precipitação isso não é tão palpável? Porque o que nós sabemos, há coisas que nós sabemos que estão a acontecer ao ciclo hidrológico, onde a precipitação e a evaporação fazem uma parte fundamental desse ciclo. Sabemos que numa atmosfera mais quente, o ciclo hidrológico acelera-se e há maior capacidade da atmosfera de reter vapor de água. Isso já se verifica. A umidade tem vindo a aumentar em geral. Mas não da mesma forma em todo o lado. Há zonas, nas zonas tropicais e nas zonas de latitudes mais elevadas, Reino Unido, Alemanha, Canadá, onde claramente a precipitação tem vindo a aumentar, tanto em quantidade como fenómenos extremos. Em zonas mais semiáridas, como o Mediterrâneo e grande parte do sudeste dos Estados Unidos e da Austrália, tem vindo a evaporar mais, ficam mais secas, chove menos em média, mas por vezes há fenómenos extremos de precipitação. Porque o aumento da temperatura permite que a precipitação, quando venha mais concentrada em fenómenos extremos. Só para terminar esta pequena introdução científica que é fundamental, há 10 anos ainda havia um certo pudor de atribuir alguns dos fenómenos climáticos extremos que observamos às alterações climáticas. Imenso pudor. Por questão de rigor, porque havia o desafio também dos negacionistas também. O consenso climático apertou-se muito nos últimos anos. Hoje em dia perdeu esse pudor, Ricardo Trigo. Exatamente. Julgo que me viu a falar noutros ambientes onde há 10 anos um climatologista consciente facilmente não atribuía fenómenos extremos a alterações climáticas. E agora? Isso mudou bastante por duas razões. Por um lado, porque a capacidade de distinguirmos o que é sinal climático daquilo que é ruído aumentou. Até pela própria fenomenologia, como cada vez há mais extremos e tudo está a aumentar e exacerbar-se, é mais fácil tecnicamente estabelecer. Mas principalmente porque a capacidade computacional aumentou de uma forma espetacular nos últimos 10 anos. E o que é que isso nos permite? Permite-nos correr modelos de circulação do clima, onde pomos e tiramos os gases de efeito de estufa que já foram enviados para a atmosfera. Se os tirarmos, não conseguimos reproduzir as secas que temos vindo a observar na Península Ibérica. Estas secas dos últimos 20 anos, dos quais as mais fortes foram 2004, 2005, 2012 e agora esta, se nós corrermos modelos de circulação geral sem os gases de efeito de estufa que efetivamente já injetámos na atmosfera, não conseguimos reproduzir este aumento destes fenómenos. Eu estou a falar das secas e das ondas de calor porque são daqueles que nos interessam mais na zona do Mediterrâneo. Sim. Nem todos os fenómenos extremos conseguimos fazer esta atribuição. Por exemplo, os furacões, que são super importantes para os Estados Unidos da América, esta capacidade de atribuição de um fator fundamental às alterações climáticas já observadas não é bem estabelecido. Portanto, quando se correm os modelos, com os gases de efeito de estufa, não se obtém exatamente esse efeito de uma maneira tão Jorge Moreira da Silva, que conhece muito bem todas estas matérias e tem intervenção política, agora também noutras funções, digamos assim. Se os cientistas sentiram necessidade de fazer um segundo aviso nesta matéria, face àquele que fizeram em 1992, na altura com 1.700 cientistas, é sinal também, ou reconhece que os políticos estão um pouco de costas viradas para os cientistas? O que é que se passa para que os cientistas tenham que fazer este alerta, este SOS, depois de tantas cimeiras, tantas conferências que todos nós, pelo menos nesta mesa, acompanhámos com muito interesse nos últimos 10 anos, por exemplo? Eu acho fundamental manter uma presença forte, tanto dos cientistas como do conhecimento científico neste debate. Porquê? Porque o tema das alterações climáticas é, porventura, o primeiro tema de política pública e de política económica que está determinado pela avaliação científica. E essa é uma riqueza que, de modo algum, podemos perder ou dela prescindir. Porque, na prática, ao contrário de outros temas em que a decisão que é hoje tomada está determinada por razões do cotidiano, questões contemporâneas, no nosso caso, neste caso as alterações climáticas, estamos a decidir hoje em nome do direito que as próximas gerações têm a satisfazer as suas necessidades e a viver em felicidade. E, portanto, há uma grande responsabilidade dos cientistas e dos políticos, que é, no fundo, antecipar para o dia de hoje quer os cenários
da inação, quer a coragem de tomar decisões que muitas vezes, do ponto de vista eleitoral, não são as mais fáceis. Para dizer o seguinte, os países mais afetados pelas consequências das alterações climáticas não são os países que mais poluem. As decisões que são tomadas hoje são decisões que têm impactos positivos amanhã e depois da amanhã. Portanto, o tema das alterações climáticas não está associado a ciclos políticos, a ciclos eleitorais ou até uma determinada geografia. Portanto, há uma dimensão de responsabilidade e de ética do futuro que tem de estar presente em todas as decisões que são tomadas. E por isso a presença dos cientistas é tão fundamental e o alerta que nos vão lançando é tão importante. Eu recordo-me, como o Zé Pedro e o Ricardo, que estamos nesta área há muito tempo, que quando fui relator do Protocolo de Quioto, como deputado europeu, em 99, muito pouco tempo depois, os Estados Unidos decidiram abandonar o Protocolo de Quioto. E, à época, já os cientistas nos chamavam a atenção para as razões, para as consequências do nosso modelo de desenvolvimento. A verdade é que, 20 anos envolvidos, muito foi adquirido do ponto de vista da consciencialização. E esse ativo é um ativo inegável e, por outro lado, deixou de ser um debate entre especialistas, entre corporações científicas ligadas ao tema. Hoje temos os chefes de Estado, os chefes de governo, os presidentes de Câmara, os CEOs das principais empresas mundiais, as PMEs dos sítios mais recônditos, a assumirem que a mudança climática é inevitável, é inexorável e que o crescimento verde é uma grande oportunidade se quisermos mudar de vida. Mas portanto, muito é insuficiente. Mudou. É insuficiente. E é sempre insuficiente, o discurso é sempre insuficiente. Eu acho que o que está a faltar é a ação. O que é que nós temos e o que é que ainda não temos? Nós temos uma plena consciência da base científica da mudança climática. Isso é um adquirido. Eu acho que quer os negacionistas, quer os céticos, que obviamente sempre existem, deixaram de ter qualquer tipo Sobretudo nestes 10 anos, como o Ricardo Trigo estava a assumir. Eu acho que os painéis sucessivos, os relatórios sucessivos do painel intergovernamental para as alterações climáticas e a forma como o tal ruído que o Ricardo Trigo referia foi sendo reduzido face a mais evidência, permitiram criar um consenso, por assim dizer, quanto à base científica das alterações climáticas. Nem sequer o presidente Trump, que defende a saída do Acordo de Paris, nem sequer ele baseia a sua decisão em razões científicas. Nem nos Estados Unidos, aqueles que estão contra o Acordo de Paris baseiam nessa decisão qualquer dúvida científica. Onde é que estão os obstáculos para chegar à ação? Portanto, a parte científica é um adquirido. Os instrumentos globais também estão desenhados. O Acordo de Paris, ao contrário do Protocolo de Quioto, é global, é universal, é abrangente, é inclusivo, vincula países industrializados e países em vias de desenvolvimento, cria condições para atingirmos o objetivo de limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau a 2 graus centígrados. Portanto, temos um mecanismo global. O que é que me parece que está a faltar? E não está a faltar tudo, porque há países em que isso não falta. Está a faltar implementação, está a faltar concretização, está a faltar, no fundo, sair das cimeiras e do debate muito interessante do ponto de vista mediático sobre as negociações. Às vezes fica a ideia que as pessoas estão quase viciadas em negociações. É verdade. Eu, como jornalista, tenho algumas dificuldades em justificar algumas conferências. Eu acho que neste momento a atenção tem de estar vocacionada para a ação. Ora, a ação passa, por um lado, por termos mecanismos globais de preço de carbono. Um deles é o comércio de emissões, mas há também a tributação de carbono. Nós temos de transformar as metas de redução das emissões em redução de emissões, e isso só pode ser feito ou por via regulatória, ou por fiscalidade verde e fiscalidade do carbono, ou com sistemas de comércio de emissões. Portanto, temos de criar condições para ter um mercado global de carbono e não apenas mercados setoriais, porque a vantagem de um mercado global de carbono é permitir que o objetivo ambiental de reduzir as emissões, 70% até 2050, face a 2010, se atinja ao mais baixo preço possível. E, em segundo lugar, é necessário que no plano nacional os políticos, os governos, possam
definir metas, não só as metas ambiciosas, porque as metas estão definidas, mas políticas. Porquê é que isto não avança? Mas está a avançar. Eu queria dar também esta noção. Eu acho que está a avançar. Hoje temos a economia verde vale 15 trillion dólares, 15 bilhões de dólares à escala mundial, cresce a 4% ao ano. Hoje temos 50% da capacidade elétrica que anualmente vai sendo criada é renovável. 50% de toda a nova produção é renovável. O custo das tecnologias limpas baixou drasticamente nos últimos 6 anos. Temos noção que a eco-inovação deixou de ser um luxo, passa a ser uma oportunidade de criação de emprego e de negócio. Eu acho que o que precisamos cada vez mais é de previsibilidade e de estabilidade. Quando se definem metas e quando se definem políticas, é importante dar, e estou a falar de Portugal nomeadamente, é importante que a aposta nas renováveis não sofra solavancos, é importante que a aposta na mobilidade elétrica não sofra solavancos, é importante que evitemos a dicotomia entre competitividade e sustentabilidade, como se hoje ainda vivêssemos num tempo em que se justifica optar entre a competitividade e a sustentabilidade, como se a sustentabilidade não fosse em si mesmo um fator de competitividade. Portanto, eu julgo que muito foi já atingido, mas se quisermos chegar aos objetivos do Acordo de Paris, precisamos de ambição, liderança e responsabilidade. É uma matéria global e geralmente nestes debates vamos sempre parar aos Estados Unidos, mas eu quero mudar um pouco isso primeiro porque houve uma notícia deste final de 2017 importante, que tem a ver com o mercado de emissões criado na China, que será o maior mercado de emissões do mundo, mas antes gostava de perguntar ao nosso Ricardo Trigo, cientista, se a China mudar o seu paradigma, se deixar de emitir tanto como emite, que é o maior poluidor do mundo, se houver uma outra dinâmica naquele lado do mundo, isto é tão global que os efeitos... Como é que tudo isto funciona? Se alguém decidir fazer uma mudança radical, para melhor até, num lado do planeta em relação àquilo que é a dinâmica global das alterações climáticas? Bem, eu também gostava de dar uma imagem positiva e acho que a China tem vindo, de facto, a ter um papel fundamental, nomeadamente na capacidade de diminuir o preço quilowatt-hora de um painel solar. A produção eólica foi muito marcada por empresas da Europa, dinamarquesas, alemãs, espanholas, que dominaram o mercado, mas, de facto, o quilowatt-hora em painéis solares baixou drasticamente por via da produção maciça na China. E isso até deu cabo de empresas em Portugal e noutras que são incapazes de competir com esses preços. Mas traduz a enorme vontade que o governo chinês e a atividade privada na China têm de jogar forte e serem eles a marcar grande parte daquilo que vai ser as energias renováveis nos E o que é que vale uma mudança de estratégia na China nos números globais das alterações climáticas? O problema da China é que temos todo o tipo de números, não é? Porque eles ainda continuam a produzir e a necessitar muito de carvão, certo. Compram grande parte do petróleo da África e de todos os mercados e, portanto, a China são cerca de 1.300 milhões de pessoas, onde só uma fração é que já ascendeu à classe média e, portanto, é muito difícil não permitir que o resto da China, dos chineses, ambicionem atingir os níveis e os padrões que, eu já nem digo o mundo ocidental tem, que grande parte do mundo chinês tem. E, portanto, vão-se ter que encontrar soluções que não é só na produção de energia, é, no caso chinês, claramente a poluição do ar e da água e do acesso à água limpa, que é dramático, é eventualmente tão dramático ou mais do que a produção de energia. E circunscreve-se apenas à China? É uma questão que torna, tendo em conta a dimensão do país, essa realidade demasiado regional, ou é algo que pode ter um efeito de contágio? O que eu quero dizer é que o problema da energia, da produção da energia limpa, está associado inevitavelmente a outros dois problemas que são fundamentais atualmente, que é o acesso à água limpa e acesso à comida. E a água joga aí um papel fundamental. Mas há, evidentemente, outros países, como a Índia. A Índia, grande parte da água do norte da Índia é tirada de aquíferos de forma abusiva
e neste momento grande parte do norte da Índia está a baixar, os satélites notam isso, porque a água dos aquíferos está a desaparecer a uma velocidade que é impossível de ser reposta. Aliás, como aconteceu na Califórnia. A Califórnia, com a mega seca que teve durante 5 anos, os níveis dos aquíferos também baixaram, mas todos sabemos que a Califórnia tem outros meios para responder a essas necessidades e portanto, há que jogar com estes fatores todos, porque há que alimentar muitas pessoas. As pessoas cada vez querem aceder a mais carne. A carne implica grande quantidade de vegetais para alimentar nomeadamente os bovinos, e, portanto, não há energia e água limpa para tudo e para todos à escala que eventualmente seria necessário. Jorge? Posso fazer esta intervenção do Ricardo Trigo, permite fazer uma ligação com o tema do desenvolvimento e de combate à pobreza. Porquê? Porque nós não podemos estar a discutir o tema das alterações climáticas e da descarbonização desligado de outros problemas globais, nomeadamente a pobreza extrema. Ora, nós temos, por um lado, uma tendência climática de inexorabilidade e, portanto, estamos perante uma tendência pesada que nos leva numa direção de insustentabilidade. Por outro lado, com a evolução demográfica que está prevista e que pode vir a atingir os 9 mil milhões de cidadãos nas próximas décadas, teremos um aumento do consumo de energia que só na próxima década pode aumentar em 50% face aos dias de hoje. Se a isto associarmos o facto de ainda termos 1.400 milhões de cidadãos no mundo sem acesso à eletricidade, 2.400 milhões sem acesso a saneamento, fica-se com uma noção de que não é possível apostar na descarbonização, no combate às alterações climáticas, sem soluções que, em simultâneo, sejam promotoras da inclusão e do combate à pobreza. Mas isso requer uma espécie de um diálogo de subsidiariedade entre o Norte e o Sul, porque é das zonas mais expostas a extremos climáticos que temos problemas de acesso a saneamento e água. Precisamente. Por isso é que há um tema que é um tema que talvez não seja, do ponto de vista da comunicação tão quente como as alterações climáticas, que é o tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. Ora, em 2015, nós não aprovamos apenas o Acordo de Paris, aprovamos também os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 e a Agenda de Financiamento ao Desenvolvimento. O que isto quer dizer é que nós precisamos de mais multilateralismo. O mundo não precisa de fragmentação. Precisamos de mais soluções comuns e coordenadas, não só para as alterações climáticas, mas também para a pobreza extrema e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Qual é a vantagem da discussão que estamos a fazer, nomeadamente sobre a China? É uma discussão que está muito associada também, além das questões ambientais, a benefícios económicos. Hoje, apostar no verde não significa gastar, significa poupar do lado de quem consome e significa ganhar do lado de quem produz. Ora, a China percebeu isso de uma forma cabal, tal como a Índia, tal como o Brasil. Portanto, já não é apenas a União Europeia ou os países da OCDE que têm noção que o crescimento verde e o investimento verde é benéfico para o clima e é benéfico para os empregos e para as empresas. A China hoje, metade de toda a produção, nova produção de energia renovável vem da China. Metade de toda a nova produção global de energias renováveis. Hoje temos noção que esta é uma discussão que os CEOs das empresas já colocam no topo das suas agendas. A OCDE publicou um estudo recentemente que diz que se integrarmos as questões climáticas nas políticas económicas, portanto, em vez de arrumarmos as alterações climáticas e o ambiente na caixinha verde, se, pelo contrário, integrarmos estas questões ambientais e climáticas, tem um acréscimo de 1% do PIB em 2022 e de 2,8% em 2050. E se a isto somarmos os custos evitados com as consequências das alterações climáticas, o benefício é de 5% do PIB até 2050. A China vem substituir, agora vou colocar a questão global e política, o vazio que os Estados Unidos querem ocupar neste momento? Eu vou responder de uma forma, não direi provocatória, mas de uma forma que eu acho que é baseada na evidência. Não há vazio dos Estados Unidos. Porque não se pode confundir a decisão
política de um presidente, da realidade concreta, tangível e visível, que é a descarbonização que está a ocorrer nos Estados Unidos. Sabendo disso, está a acontecer. É possível avançar só com estados e cidades norte-americanas e empresas à margem do que a administração de Trump pode querer? Eu acho que isso já está a acontecer, mas que impacto tem? O meu único receio com a decisão que os Estados Unidos tomou estava associado a um efeito dominó. Se países em vias de desenvolvimento encontrariam nessa decisão o pretexto para também abandonarem o Acordo de Paris. Isso não aconteceu, felizmente. Portanto, eu julgo que nem sequer existe uma decisão definitiva nos Estados Unidos em relação ao Acordo de Paris. Sim, portanto, é uma ideia de renegociar os termos para o interesse americano. Portanto, eu acho que não devemos encontrar nisso uma desculpa para não fazer aquilo que devemos, que é, nomeadamente no contexto europeu, avançar, liderar, criar mais condições para que no terreno e no dia-a-dia os governos legislem, decidam de uma forma consistente com a ambição que têm e, no fundo, criar condições para colocar o cidadão no centro destas decisões. Eu acho, nomeadamente, que a encíclica papal Laudato Si teve a vantagem, entre outras, de retirar este debate dos especialistas e também dos economistas e, no fundo, alargou estas questões aos cidadãos, ao homem. Sim. Nós temos de mudar de vida e a mudança de vida não ocorre por via legislativa nem top-down. Somos nós que fazemos a mudança. Sim, mas também é muito importante a decisão política, senão... Ora, a decisão política é importante para criar condições para a reorientação de comportamentos. Nós falamos muito sempre do lado da oferta. Mais renováveis, mais investimento em infraestruturas verdes, mas há um outro lado da moeda, que é um lado mais difícil, que é o lado do cidadão, que é a mudança de vida, no fundo, quando nos deslocamos, quando consumimos, quando prescindimos de algumas tecnologias por outras. E esse é um efeito que os governos têm de criar, no fundo, que é através, nomeadamente, da fiscalidade. Sabe bem do empenho que tive na fiscalidade verde e, por via da fiscalidade verde, tributar mais aquilo que se polui e degrada para tributar menos aquilo que se aufere e gera. Isso, no fundo, a ideia é criar condições para que o cidadão, escolhendo de uma forma consciente, escolha verde e não escolha o castanho ou escolha o business as usual. E essa dimensão legislativa, essa dimensão política, é uma dimensão fundamental e está, antes de começar a faltar. Eu só queria saber se acha que é uma linha vermelha reabrir o Acordo de Paris para acomodar mais interesses americanos, sabendo nós que já o Acordo de Paris já foi uma batalha colocar lá os Estados Unidos. Eu acho sinceramente que não há condições para reabrir o Acordo de Paris, pelo contrário. Nós vamos precisar é tornar o Acordo de Paris mais ambicioso, como muito bem sabe o Ricardo Trigo e todos os cientistas. Porquê? Porque o que dizemos no Acordo de Paris é que queremos limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus a 2 graus. Sabemos que se não fizermos nada, chegamos a 5 graus. Mas sabemos que se somarmos todos os objetivos que os países colocaram na mesa no Acordo de Paris, teremos um aumento de 2,7 graus. É verdade, não são os 5 graus, mas não são 1,5 graus a 2 graus que estavam definidos como objetivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em 2018, no primeiro exercício daquilo que se chama o Stock-Taking Exercise, que é o exercício de avaliação de impacto do Acordo de Paris, se espera que as nações possam rever as suas metas em 2018 e depois novamente em 2023, para metas mais ambiciosas que tornem o Acordo de Paris mais consistente com os seus objetivos. Portanto, isto para dizer que não, Paris não está em condições de ser enfraquecido para acomodar alguns pedidos, nomeadamente norte-americanos. Ao contrário. Este processo é sempre uma bicicleta que não pode parar se não cai, não é? Há possível fazer a pressão para ela continuar a andar. Mas, já agora, deixa-me só dizer que eu estou um bocadinho mais pessimista em relação à posição dos Estados Unidos do que o Jorge, porque do ponto de vista da produção científica e da capacidade, que é enorme, porque a ciência nos Estados Unidos tem sido fundamental ao longo destas décadas, e na verdade o que nós vemos isto já está a acontecer agora, neste momento, os departamentos de clima da NASA, da NOAA, de grandes instituições estão a perder dinheiro a uma velocidade estonteante.
até sites... Está a falar do financiamento federal para essas agências, não é? E do condicionamento do financiamento por outras agências. É assustador, a palavra correta é assustador, porque estão a perder dinheiro, estão a perder cientistas, estão a perder capacidade de formação a uma grande velocidade. O presidente francês promoveu um programa de captação de alguns dos cientistas de topo dos Estados Unidos, já há 15 que se vão instalar em França, mas eu vejo isso no dia-a-dia, que há uma incapacidade de escrever climate change nos documentos oficiais dos Estados Unidos. E não há possibilidade, pergunto-lhe, de acomodar na própria Estados Unidos, do ponto de vista científico, noutra estrutura, porque há uma forte cultura de sociedade civil nos Estados Unidos, há fundações, há think tanks, também. É verdade, mas no mundo em que vivemos, onde toda a informação é fragmentada, a sensação que dá é que este fenómeno do Trump e, num certo sentido, do Brexit e de outros fenómenos um pouco estranhos, as pessoas recorrem à informação que lhes interessa e, portanto, por muito think tanks que haja e novas organizações que sejam capazes de produzir ciência relevante, na verdade, estes céticos vivem completamente imersos numa verdade alternativa, que já não faz qualquer sentido do ponto de vista científico, mas que, com algum dinheiro por detrás, consegue-lhes ir fornecendo um espelho no qual eles gostam de ver o reflexo. É que dá a ideia, amplificando essa ideia, de que, por exemplo, nos Estados Unidos tivemos furacões muito relevantes, agora muito recentemente, como tínhamos tido noutras administrações com um impacto bastante significativo, por exemplo, o Katrina, há muitos anos, e não teve o mesmo impacto do ponto de vista do legislador e do poder executivo da administração. Mas eu digo-lhe o que é que teve. Como eu lhe disse, os cientistas têm que ser intelectualmente honestos. E se é verdade que alguns parâmetros de percepção e de preditores dos furacões que estão associados claramente às alterações climáticas, o mais simples é a temperatura das águas do mar. Os furacões formam-se onde a temperatura das águas do mar passa acima de 27 graus. Mas depois há uma complicação porque há aquela capacidade de termos um furacão muito simétrico, com o olhinho muito perfeitinho, sim, requer que não haja ventos cruzados em altitude. E isso não é garantido quando as alterações climáticas impõem valores mais elevados de temperatura e uns certos padrões de vento. Tudo isto para dizer que há outros fenómenos, como a seca no estado do Texas em 2010-2011 e os 4 anos de seca da Califórnia, ou ondas de calor muito grandes, cuja ligação às alterações climáticas foi muito mais bem estabelecida. E foi uma das razões para que alguns estados, nomeadamente até o Texas, que é republicano, se assustassem porque a população começou a perceber, e os legisladores, quando toca às pessoas, quando toca ali à produção agrícola e ao gado, as pessoas assustam-se. Sim. E nesse sentido os Estados Unidos também têm capacidade de reagir e das pessoas serem capazes de perceber que há um fenómeno bastante forte por detrás. Olhando para 2018, nós começámos a nossa conversa consigo, Ricardo Rodrigues, sobre o avanço da ciência da computadorização, da monitorização, da parametrização, que evoluiu imenso no espaço de uma década. Há uma tendência, conseguimos aqui antecipar algum tipo de tendência em relação àquilo que a ciência está a trabalhar e que poderá ajudar ainda mais do ponto de vista preventivo, de prevenção, de monitorização, de previsão até, se quiser, que possa ajudar não só a decisão política, mas também o comportamento dos cidadãos? Eu acho que há. Eu acho que o último relatório do IPCC de 2013-2014 tem uns gráficos excepcionais, porque no fundo este problema das alterações climáticas começou a ser falado precisamente pelo diretor da parte climática da NASA, James Hansen, em 1980-81, primeiro paper na Science. Portanto, já passaram 37 anos. Depois foi considerado um problema bastante grave no final dos anos 80, na altura também da questão do ozono, e, paulatinamente, desde a Cimeira do Rio de Janeiro, 92, têm saído sucessivamente estes relatórios. E o que é espetacular é nós olharmos para aquilo que eram as previsões feitas há 7, há 10, há 15, há 20, há 25 anos, até mesmo essas primeiras de 1980, e verificarmos onde é que a realidade, em termos de concentração de CO2 na atmosfera, temperatura global, nível médio do mar, estou a falar de 3 indicadores globais muito fortes, onde é que nós nos encontramos no mundo das previsões com toda a gama de incerteza dessas décadas anteriores. E encontramos exatamente no meio. Olhamos para trás,
E há 10, 20, 30 anos, as previsões, com todas as incertezas, com modelos milhões de vezes menos poderosos do que os que temos agora, as previsões mantiveram-se espetacularmente constantes e nós estamos a atravessar, em termos desses 3 indicadores, que são importantes, mas são muito específicos, temperatura, CO2 e nível médio do mar, nós estamos praticamente no meio da gama de previsões ao longo destas décadas todas. Ora, isto é um instrumento poderosíssimo para mostrar aos alunos, eu mostro isto aos alunos do início do mestrado, para mostrar aos políticos, para perceberem, meus amigos, se nós não fizermos nada é por aqui que vamos, mais ou menos business as usual. E já sabemos o que é que vai acontecer, quer dizer, não sabemos o que vai acontecer, mas conseguimos já temos muito mais certeza do que vai acontecer. E vale a pena lembrar, em relação a Portugal, os efeitos previsíveis das alterações climáticas. Exatamente. Em particular, no Portugal, Península Ibérica, Mediterrâneo, aquilo que já se dizia há 20 e tal anos é que a probabilidade da precipitação baixar era elevada, simultaneamente com o facto da temperatura subir. Ora, quando essas duas coisas acontecem, a probabilidade de secas graves e de ondas de calor é fortíssima. Entretanto, a ciência evoluiu e nos últimos 15 anos, na sequência da onda de calor 2003, vários grupos na Europa perceberam que aquilo que acontecia no inverno e na primavera anterior ao verão com ondas de calor era fundamental. Sempre que havia secas nesse período, aumentava a probabilidade de termos ondas de calor. E foi exatamente isso que se tem verificando. Sempre, como aconteceu este ano aqui na Península Ibérica. Houve seca durante inverno, primavera, e isso potenciou que em junho tivéssemos ondas de calor de uma magnitude que só é típica de julho e agosto. E tal como eu estava a referir-me relativamente aos parâmetros médios da temperatura, CO2 e nível médio do mar, aquilo que está a acontecer nessas duas características que são fundamentais para a vida no Mediterrâneo, que é a probabilidade de secas e de ondas de calor, nós estamos a ir mais ou menos pelo meio da gama daquilo que era previsto anteriormente. Dado muito interessante que trazemos aqui ao programa. Estamos mesmo a terminar e pedimos sempre sugestões a quem nos visita com as suas reflexões nestes programas. Jorge Moreira da Silva, traz livros? Trago um livro, The Climate Casino, do William Nordhaus. William Nordhaus é um dos grandes economistas que se dedica ao tema das alterações climáticas da Universidade de Yale e que, no fundo, procura demonstrar que o debate que temos que fazer não é sobre as questões científicas, é sobre o custo-benefício económico. E é aí que, muitas vezes, se joga a escolha dos eleitores. Eu julgo que é precisamente por aí que sairemos deste casino climático, é através da demonstração que temos condições para fazer aos cidadãos de combate às alterações climáticas, sendo urgente, é ao mesmo tempo possível, está ao nosso alcance, é custo-eficiente e gerará benefícios económicos, sociais e, no fundo, toda a informação de que precisamos para agir está ao nosso alcance. Ricardo Trigo. Pois eu trago um livro que se intitula O Meteorologista, mas não é um livro técnico, nem é basicamente uma biografia de um francês, Olivier Rollin, que descreve de uma maneira super interessante, ainda que assustadora, o que aconteceu ao chefe dos serviços hidrometeorológicos da União Soviética, um técnico, mas com grande capacidade científica, que anteveu, entre outras coisas, a necessidade da Rússia fazer um levantamento do potencial eólico e solar em finais dos anos 20 e inícios dos anos 30, e que foi preso em 1934, passou vários anos num gulag upgraded, onde tinha acesso a informação e a uma biblioteca, sem nunca perceber o que é que lhe estava a acontecer, sempre a acreditar no regime comunista e a escrever constantemente para líderes, a pensar que ainda iria ser libertado, e é evidente que lhe aconteceu aquilo que aconteceu a milhões de concidadãos nos anos 37, 38, foram mortos aos milhões, sem saber bem o que é que lhe estava a acontecer, aqui com a peculiaridade de ele ter escrito para a família e de ter ensinado a filha com desenhos de flores e de cristais, tentando manter ainda uma certa relação, e isso aparece no fim do livro.
Muito bem. Olivier Roland, o meteorologista. Muito obrigado pelas vossas sugestões. Jorge Moreira da Silva e Ricardo Trigo, os nossos convidados desta semana, onde falámos sobre as alterações climáticas, tema central certamente em 2018, neste primeiro da capa à contracapa do ano, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã, na rádio, também na internet, em rr.sa.pt, onde pode ouvir de novo este programa, que também pode ser descarregado todas as semanas em podcast nas plataformas digitais. Produção deste programa a cargo de Ana Marta Domingues, com o apoio de Carlos Schmidt e João Campelo. Eu sou José Pedro Frazão e fico ainda com estas últimas notas do genérico que está a ouvir, da autoria do compositor e pianista Mário Lagínia. Encontramo-nos na próxima semana.